assim, foi até na Fox Music, na loja, e eu ficava passando na porta e aquele instrumento, o fretless lá pendurado na vitrine, e eu babava por ele, né? Eu falei, poxa, que baixo é esse? E chegaram só 2. Daí, todo dia, passava lá no final da tarde, olhava aquele baixo e falei, putz, esse baixo vai ser meu. E consegui um dele. E foi paixão mesmo à primeira vista. E eu falo assim que aquele baixo é minha alma gêmea. Aquilo que era mais agressivo e que era mais rápido. Então, o Bobo Star, né, eu gostei muito dos clássicos também, John Bonham. Enfim, em termos de baterista, tudo aquilo que era rápido e agressivo para mim era muito bom. E eu acho que é uma questão também de personalidade, que desde de mais nova ainda, né, de adolescente, de criança, eu sempre tive uma personalidade muito forte. Eu sempre gostei de brincar com aquilo. Eu não brincava só de boneca, eu gostava de brincar na rua, de brincar junto com os meninos, enfim. Eu sempre fiz o que era um pouco fora dos padrões, assim, na questão de menininha e tal. Eu toco teclado já desde os 11 anos de idade. Comecei tocando teclado, aí depois eu me revoltei com tudo, eu não queria tocar piano, e meu pai pegou e comprou um piano pra mim, levou um piano pra dentro de casa. Meu pai queria que eu tocasse piano na igreja, né? E eu, totalmente rebelde, eu queria tocar baixo, eu queria tocar guitarra. Foi tocando baixo também, né? A minha primeira banda em 93 eu tocava baixo, e depois no Miastenia, quando eu montei o Miastenia em 94 com mais 2 colegas, eu toquei guitarra. E aí a primeira demo do Miastenia eu toquei guitarra, depois a segunda demo eu toquei baixo, fiz o vocal. O que eu ouvi era rock, sabe? Aí você foi passando pelas vertentes, assim. Eu comecei ouvindo com a minha família, com os meus irmãos mais velhos, eu era o Creedence, era aquelas coisas dos anos 60, né? Beatles, Rolling Stones. Aí você vai até você chegar na sua essência, sabe? Aí na hora que eu cheguei na minha essência, que era a minha própria, era o metal. Aí eu apaixonei, eu falei, eu quero ser baixista, eu quero ter uma banda, eu quero tocar baixo. E esse era o meu sonho. Eu não queria fazer enxoval, eu queria ter um baixo. Naquela época as bandas de mulheres eram mais hard rock e a gente queria tocar thrash metal. Então o que aconteceu? Uma fusão, né? Do hard rock, que na época eu gostava muito da Lita Ford, do visual da Lita Ford, né? Da Doro Pesch. A gente tinha Runaways, Girl School, Joan Jett, o que mais? Aquela banda, as mulheres tocavam pra caramba. Blue, alguma coisa, esqueci. Mas era muito pouco. Na verdade, os homens, a gente não tinha muito essa noção de mulher e homem. Mas as mulheres tinham essa influência. Eu me lembro que quando eu vi aquele vídeo da Cherry Bomb, né, da Runaways, eu confesso que aquilo me marcou. Aquelas mulheres vestidas de espartilho, calcinha, tocando pra caramba, assim, uma atitude rock and roll, aquilo me espantou. Tá aí. Sim, tive influência. Sim. Um conceito eu tive.
No início foram mais referências masculinas, mas porque eram as bandas que eu gostava, né? Então eu pegava ali um vinil, quando a gente começou mais assim com a banda, vamos dizer, um vinil Show No Mercy do Slayer, então a gente colocava aquilo ali e juntava as meninas, né, que eram as que na época que a gente queria montar a banda, então a gente botava o som lá, um vinilzinho lá e ficava fingindo que estava tocando, batendo cabeça. Especialmente dentro do black metal, primeiro que até mesmo no Brasil, entre 93 e 94, já não se tinha muito bandas de black metal. Black metal já era uma coisa rara, ainda mais que uma mulher, né, numa banda. No black metal eu me identifiquei especialmente com essa ruptura, né, com os padrões cristãos, especialmente esses padrões que oprimem o feminino, né, que veem as mulheres como inferiores, como seres despreparados, né, na vida. O que eu tinha de referência aqui em Brasília especialmente, era o Valhalla. Então desde pequenininha eu me lembro de a Andréia e a Adriana passando na frente do meu bloco, né, com os instrumentos, guitarra, baixo, prato de bateria, eu lá brincando de bola debaixo do bloco. Veio de outras bandas que existiam antes dela. A Flâmia veio do Pós-Mortem, veio do Damoston, e a ideia era uma banda de death metal na época, porque a gente não tocava muito também, e porque a gente gostava mais desse tipo de som. Aliás, eu gosto até hoje, né? Existiam, né, duas bandas também, que era o Volcana, que foi uma primeira banda que teve assim, um renome mais... assim, que no Brasil, né, ficou sendo mais conhecida na época que a gente estava montando, ela já estava tocando também. E tinha o Pós-Morte, que depois virou Flâmia. Totalmente diferente, muito diferente. A começar pelo visual, pelas roupas. Era... Nos anos 80, o que a gente não tinha nada. O visual de mulher nos anos 80 era o mesmo tênis que os caras usavam, o jeans e a camisa de banda. Era isso. Agora não é assim, existe uma indústria feminina nesse mundo, no metal, assim, sabe? Você sabe o que eu acho legal? Porque quando eu me correspondia na época de Surrection, que era por carta e tal, não tinha essa questão da internet. Quando a gente divulgava a banda e falava Malu embaixo e tal, o pessoal falava assim, mas Malu, o que é Malu? Sabe, eles não aceitavam que fosse uma mulher tocando death metal. Principalmente o pessoal de São Paulo, que me correspondia muito. Então, tipo assim, só depois que você mandava a foto da banda, que eles, acho que ligavam um pouco o nome à pessoa. Na época que eu fui pegar aula de guitarra, até o Hilton, o nome do meu professor, aí ele ficava rindo, ele ria de mim, que eu ia com camisa de banda, assim, né? Ah, você quer tocar o quê? Ah, eu quero tocar metal. E ele ficava rindo da minha cara. Eu tinha começado a aprender tocando todas as notinhas, eu não queria vir aquilo, eu queria que ele chegasse lá e desse umas palhetadas, assim. Mas ele ria, ele não botava fé. Pra mim nunca teve problema de assédios, não. As pessoas chegam muito querendo saber como é que é, achando... Tem muita gente que acha legal, né? Mas problema de assédio comigo nunca teve, não. Mas já menosprezaram, por exemplo, mulher? Isso sempre acontece antes dos shows. Quer dizer, já aconteceu várias vezes antes dos shows. Você vai tocar bateria, ninguém olha, né? Menininha pequena, não sei o que, não vai tocar bateria.
Mas aí vou lá, faço o show e o pessoal se surpreende. Já aconteceu várias vezes, né? Com o pessoal assim do backstage que fica assim só de olho, parece que fica, nem pisca o olho, só esperando um erro seu pra ver exatamente o que é, como é que você vai fazer, né? Então, e muita gente acaba quebrando a cara depois. Tocar com homem é diferente de tocar uma banda só de mulheres, né? Porque a banda misturada, os caras têm outras ideias e assim, acaba na discussão, né? Pode ser que às vezes a ideia feminina não prevaleça, entendeu? Mas a adolescência no rock para mulher é bem mais complicado, eu acho. Eu acho bem mais complicado, porque se você expressar a sua feminilidade demais, você está querendo dar em cima de todo mundo, né? Porque são poucas no meio, né? Pelo menos eram poucas no meio. E fora que você tinha que estudar muito mais, né? Você tinha que decorar as bandas, você tinha que saber. Para poder você se enturmar, você tinha que estar por dentro de tudo. Dos últimos shows, dos últimos lançamentos, da ordem das músicas no LP, enfim. Tinha que ser iniciada no ritual do heavy metal para poder se enturmar. Tudo bem, eu achava muito legal, né? Era um desafio. Mulher no metal, o mais comum, se for dentro desse meio, seria que a mulher é grupier. Eu acho que isso é o que mais marcava, porque então isso também assim é uma coisa também que eu acho que a gente lutou muito para tirar isso daí, porque a mulher não necessariamente ela tá ali porque tem os caras que tem uma banda, né? A mulher que curte metal sofre, porque ela sofre assim com machismo, né? Tem alguns caras que não aceitam, tem alguns caras que acham que tá ali no palco para se exibir. Olha para você ver, são os paradoxos, né? São poucos dos meninos assim que eu conheci, que eram amigos meus das bandas daqui de BH, são poucos os que eu sei assim que casou com menina, que era da cena, assim, sabe? Sim, 1 ou 2 casos assim que eu conheço, mas ninguém, assim. Ou seja, aí quando você me fala de preconceito, aí eu falo, será que o preconceito não está no próprio meio? Hoje em dia as coisas mudaram um pouco. Vou dizer também que mudou bastante com relação à presença das mulheres, as relações, né, entre homens e mulheres no metal. Mas vai depender muito do estilo, vai depender muito do grupo em que você está inserido. Então você vai ter grupos, né, bem mais sexistas, você vai ter, enquanto você já tem grupos de curtidores de metal que são bem mais estudiosos, que são bem mais antenados, né, com essa igualdade entre homens e mulheres. Aliás, eu acho assim que hoje em dia tem mais meninas inseridas no meio, tanto musicalmente, das que tem bandas, tem muita menina tocando e tem muita menina também que vai pro show.
algumas bandas começaram entre 89, 90 por ali, aí começou. Mas o boom mesmo, quando elas começaram a fazer mais sucesso e as pessoas começaram a conhecer mais, foi por volta de 2000 mesmo. Além de nunca ter ouvido alguma coisa com vocal feminino, no máximo alguma participação em alguma de outras bandas. E aí eu procurei ouvir mais bandas com vocal feminino, que eu fiquei assim, nossa, que legal. Fui ouvir, procurei, aí foi quando eu encontrei After Forever, Tristania, Theatre of Tragedy, The Gathering. Aí você vê hoje em dia as mulheres usando corpete, uma coisa, vestido com manga. É até uma coisa assim, nossa, vou parecer uma princesa, uma rainha, uma coisa mais feminina realmente. Que eu acho que contribui bastante pro show em si. E a partir do momento que dá uma coisa mais feminina pro show, e na voz recria um estilo. Bandas só femininas ou não, com homens e mulheres, há muito tempo. Então eu falei, gente, essas minhas amigas, eu acho que se eu juntar todas as meninas que eu já toquei, a gente faz uma orquestra, não é possível. E veio essa ideia. E comecei realmente a juntar minhas amigas e algumas conhecidas e algumas que ouviram falar e que perguntaram se poderiam participar do projeto. Foi uma festa de aniversário. Só que essa brincadeira ela teve uma repercussão muito interessante, não só no meio, mas na própria vida das pessoas, das meninas que estavam participando. O festival, um festival em que só mulheres sobem no palco, com certeza é diferente. É diferente. A energia é diferente. Se você me perguntar o que, como você perguntou em relação às músicas do Flamengo, eu não vou saber te dizer. É muito abstrato, eu teria que pensar para tentar traduzir em palavras. Mas que é diferente, é. E tem sim, tem, claro, uma mensagem. Tem uma mensagem, né? As mulheres estão conseguindo trazer para dentro do metal, né, valores de amizade, valores de companheirismo, de organização, de união, né, diferente daquele estereótipo tradicional que a nossa sociedade divulgou de que as mulheres não têm capacidade de se organizar, não têm capacidade de se unir para organizar um show, para montar uma banda. Eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Aí eu tive a ideia, que na época eu tinha um vizinho, eu morava na Barroca, e ele tinha um espaço gigante, um puta espaço, que no passado tinha sido um boliche. Aí eu pedi pra ele, eu falei assim, olha, eu tô com uma ideia aí, com um projeto de arrumar umas bandas pra vir fazer shows aqui, o que você acha e tudo? Pensa, aí fechamos quais seriam as bandas, que seriam o Serpente, o Ocultismo,
o Overdose, a banda dele, né, a Tropa de Choque. Aí Mas aí ele veio com uma ideia, ele falou, Vitória, eu conheci uns meninos, assim, são uns garotinhos, moleques, assim, bem criança mesmo ainda, e falou assim, eles nunca tocaram, eles nunca fizeram um show. Aí eu falei, como que chama a banda? Aí ele falou assim, Sepultura. Eu falei, pode chamar. Tenho certeza que nós contribuímos muito para muita coisa que aconteceu, para muitas mulheres, inclusive, assim, poderem ver que a gente pode sim, que não tem diferença nenhuma. Então eu acho que está acontecendo sim um movimento de resgate aí do papel feminino na música, especialmente no rock. Isso pra gente é fantástico, né? Para nós mulheres do rock é fantástico. Podem nos resgatar. Embora não precisemos ser salvas, mas podem nos resgatar, né? A gente finge que tá assim, né? Só pra carregar no braço, a gente gosta dessa mãe. É legal. Que somos mulheres sim e que não há diferença, que eu sempre, né, gosto de deixar bem claro. E as pessoas viram que nós entramos num movimento, nós começamos a curtir e que nós continuamos. Então, assim, isso tem que ser respeitado, assim, que a gente gosta, a gente não entrou e não saiu, nós não entramos ontem e saímos depois. A mulher do metal, assim, ela tem que ter atitude, porque se ela não tiver, ela não é mulher do metal.